para vocês acerca da ausência do Espírito Santo. O Moisés já disse que o Espírito Santo é uma pessoa, e na Trindade Divina o Espírito Santo sempre esteve presente nas nossas vidas. Alguns entendem ou acham que o Espírito Santo apareceu quando Jesus Cristo falou: eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador para que estejam convosco. Não, a Bíblia diz que desde a criação do mundo, Deus, a hora que estava formando tudo pela palavra, Ele diz: haja luz e houve luz, haja isso e houve, haja, e tudo se formou conforme a palavra. Mas na hora de fazer o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós entendemos e sabemos, irmão, façamos está no plural, trata-se de mais de uma pessoa. O homem é a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não estava falando só acerca dele e de Jesus, mas Ele também estava falando do Espírito Santo. E já foi explicado aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, uma pessoa fala, uma pessoa chora, uma pessoa tem sentimento, uma pessoa tem todos os atributos que nós temos. Por isso que Deus nos formou a imagem e semelhança dele. Se nós, como pessoas normais, não tivermos o Espírito Santo, ou ele tiver falta nas nossas vidas, nós vamos ter algumas deficiências. Sim ou não? Sim. E como é que o povo lá fora vive sem Deus? Será que eles são felizes? Será que eles têm um direcionamento naquilo que vão fazer? O que vocês acham? Pessoas sem o Espírito Santo têm alegria? Passageira, né? É uma alegria superficial. Então nós vamos falar da ausência do Espírito Santo e as suas consequências. A Bíblia nos relata, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, o versículo de número 21 e 22. Nós vamos falar acerca de uma pessoa que nós o conhecemos e depois nós vamos ver o que acontece quando o Espírito Santo sai da vida dele. 1 Samuel 10, 22. 10, 21 e 22 diz assim: fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se da família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda vive ali. E disse o Senhor: eis que ele se escondeu no meio da bagagem. A Bíblia relata que quando resolveram escolher um homem para governar Israel, acharam entre eles um homem por nome Saul. E aqui nós vemos algo tremendo da parte desse homem. Ele é tímido. Ele é um homem que não quer aparecer. Ele está nos bastidores. A Bíblia diz que quando procuraram entre o povo, ele estava no meio da bagagem. Mas por ele ser um pouco mais alto, ele acabou se destacando. Ele está no meio da bagagem, é só procurar ele aí. Ele é tímido, ele é uma pessoa que não gosta muito de aparecer. Quando uma pessoa, irmão, é cheia do Espírito Santo, ela não quer se aparecer. Ela não quer se mostrar. Ela quer que Deus se revele na vida dela. Ou não, Anderson, mas você vai falar sobre a ausência do Espírito Santo. Sim, é verdade. Depois você vê esse homem ainda no versículo de número 27, algumas características dele. Olha que interessante. Os filhos de Belial disseram: é este que nos há de livrar, e o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Olha que simplicidade de uma pessoa que recebe um reinado. Ele é simples, ele é tímido, ele se faz de surdo, e ele deixa com que Deus fale por ele. Mas agora nós vamos ver esse homem, quando ele perde essa espiritualidade. A Bíblia ainda diz que Saul ficou cheio do Espírito Santo quando os filhos de Amon quiseram fazer um acordo, querendo furar os olhos de um outro povo. Ele se enche de ira, ele se levanta. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera dele e ele se propõe a ajudar as pessoas. Não faz esse acordo diabólico, não. Que isso? Nós vamos lá, nós vamos lutar. Cheio do Espírito Santo.
cheio da presença de Deus. Só que agora a Bíblia diz que Saul começa a tomar algumas atitudes precipitadas. Sabe quando você percebe que o Espírito Santo está se ausentando da tua vida? Quando você começa a tomar algumas atitudes precipitadas. Quando você fica desorientado para tomar alguns direcionamentos da sua vida. Olha o que a Bíblia diz no livro de Êxodo 40. Que o povo de Israel, quando estava no deserto, eles acampados, a Bíblia relata que a nuvem, que já é o Espírito Santo, através da pessoa de Deus, fazendo com que o povo fosse guiado. Quando a nuvem se colocava sobre a tenda, eles entendiam o seguinte: é hora de parar. Acampa, puxa aí, vamos armar as barracas aqui, porque é hora da gente parar. Mas quando a nuvem se levantava, um começava a dar um toque para o outro, fala: Paulinho, vamos andando. Deus está nos direcionando para andar. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós somos direcionados por Deus para parar, para andar, anda. É hora de continuar, é hora de cantar, canta. Somos direcionados pelo Espírito Santo. O povo de Israel era direcionado pelo Espírito Santo, mesmo sem conhecer o Novo Testamento. Ele sabia que a nuvem de Deus os guiava para tudo aquilo que eles precisavam fazer. E a Bíblia diz ainda que essa nuvem, além de guiar, quando chegava a noite, a hora de levantar o acampamento, todo mundo descansar em paz, para que a gente não falasse: irmão Isaías, fica hoje de guarda. Deus, através dessa nuvem, se mostrava como uma coluna de fogo, para que nenhum tipo de bicho que estivesse próximo ao deserto quisesse atacar o povo de Deus. Deus também se revelava como uma proteção através da nuvem para o povo de Israel. Dá para você começar a entender o que acontece com uma pessoa sem a presença do Espírito Santo? Se o Espírito Santo guiava o povo, quem não tem o Espírito Santo fica igual a barata tonta perdida. Não sabe para onde vai. E aí? É hora de levantar? Não, é hora de ficar aqui. Não tem direcionamento, não tem quem induza eles a tomarem uma atitude. Quem não tem a presença do Espírito Santo no acampamento tem fogo para espantar os bichos? Quem? Não. Alguém aqui já acampou? Alguém já acampou? Requisito mínimo para acamparmos: você precisa de um fósforo. Para a hora de dormir, fazer uma fogueira na beira da barraca. Senão você está perdido. Ou no mínimo, para espantar os pernilongos, né? Fazer um fogo, mesmo que for com cartela de ovo, que funciona. Eu já acampei. Sem queimar cartela de ovo, os bichos vazam por causa da fumaça. Existem umas pessoas que fazem um repelente, né? De algumas misturas. Funciona também. Mas você necessita de algo que te proteja para aquele determinado evento. E quando nós deixamos o Espírito Santo se afastar da gente, ou nós nos afastamos dele, melhor dizendo, existem algumas consequências que nós somos obrigados a passar por ela. Primeira coisa, uma pessoa sem o Espírito Santo, a Bíblia diz que fica carnal. Vamos ver na Bíblia as consequências de uma pessoa sem o Espírito Santo. 1 aos Coríntios 3:1. 1 aos Coríntios 3, do 1 ao 3. Olha Paulo falando para uma igreja sem a presença do Espírito Santo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não como já, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha o que a ausência do Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Se torna carnal. E o que é se tornar carnal? O pecado é natural, né? Quando somos carnais, tudo vale. Tudo é certo. Quando somos carnais, tudo
tudo é normal, até homem beijar homem, agora virou normal, porque é coisa carnal. Mulher beijar mulher também é normal, porque a pessoa é carnal. E agora um amigo que trabalha comigo, ele não é crente, olha o que ele me disse essa semana, que existe uma novela propagando uma possibilidade de um filho, uma filha, ter um caso com o pai. É a próxima atração da Globo. Uma filha vai ter relação com o pai. São carnais. Não tem temor de Deus. Já tá, esse rapaz trabalha comigo e ele me falou, é o fim do mundo, ele não é crente. Ele não é crente e acha errado, e as pessoas são carnais. Sabe quem são carnais, irmão? Aqueles que deixaram de acreditar. Pessoas carnais, aqueles que já receberam a Cristo, mas vivem em derrota espiritual, porque confiam nos seus próprios esforços, nos seus próprios recursos, né? Passa a ser incrédulo, desobediente, perda do amor para com Deus e para com os outros, e vida pobre em oração. A pessoa, quando perde a presença do Espírito Santo, já não quer mais orar, já não quer mais relacionamento com Deus, porque o eu dele já está tomando conta. Não responde não, você está orando ainda? Você está orando? Porque hoje, se você não está orando, o Espírito Santo te convoca para uma intimidade, para proximidade para com Deus. Não perca a comunhão para com o Espírito Santo. Consequências de quem deixa a presença de Deus através da pessoa do Espírito Santo. João 2,4. Alguém leia para mim? João 1 João 2,4. São consequências das pessoas que se afastam, que deixam. 1 João 2,4. Vamos ver se tem gente bom de Bíblia. Tem vários versículos aqui. Pode ler. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e ele não está verdade. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Primeira coisa que o inimigo faz na vida de uma pessoa, com a perda do Espírito Santo, ele se torna mentiroso. Perde a credibilidade. Você já viu alguém mentiroso? Você conhece alguém mentiroso? E existem pessoas que ele é tão mentiroso, irmão, que ele consegue se convencer da mentira dele. A mentira é tão bem contada, ele até chora. Aconteceu. Ele chora. E ele acaba acreditando. Ele é um ator. Ele se convence daquilo. Você conhece alguém assim? Meu Deus, todo mundo conhece. Você já viu aquelas pessoas que entram na condução pedindo alguma coisa? Vão falar, faz tempo que eu não pego condução, mas quando eu pegava, tinha uma mulher que entrava na Chácara das Flores, ali no 55, quando passava no Planalto, e ela começava a contar uma história triste, e numa certa parte da história, ela sempre no mesmo local. Aí, queridos, eu não gostaria de estar aqui, mas estão os meus exames. Ela sempre na mesma parte, ela já começava a chorar. Pessoas carnais, deixa com que a mentira tome conta. Quem é o pai da mentira? Já. Meu Deus do céu. Quem é o pai da mentira? Já. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quem é o pai da verdade? Jesus. Aleluia. Então nessa manhã nós possamos estar do lado do Pai da verdade. Porque o outro quer fazer com que você conte mentira para o teu pai, que você conte mentira para a tua mãe, que você conte mentira para o teu professor. Ele quer que você arrume um jeito de entrar do lado dele. Ele é o pai da mentira. Quando somos carnais, se tornam mentiroso. Efésios 4,17. Vocês vão ler que tem muita passagem bíblica para me ler. Efésios 4,17. A perda do Espírito Santo, o que faz com uma pessoa? Efésios 4,17. Sendo assim, eu desafio no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Vivem na inutilidade. Algumas traduções dizem,
Pessoas sem entendimento ficam desentendidos, não sabem o que é espiritual e o que não é espiritual, sem entendimento, não tem sabedoria, começam a tomar atitudes precipitadas. Eu encontrei um jovem essa semana, olha a falta de entendimento que fez na vida dele. Ele foi para uma certa igreja aí que eu não preciso nem citar o nome, e ele veio fazer uma pergunta para me apontar: irmão, o que você acha de tatuagem? Existe algum versículo na Bíblia que fala da tatuagem? Existe? Não tem, irmãos. Nada que fala, mas a Bíblia diz que os escravos eram marcados com ferro. É o mesmo que a tatuagem. Ele falou: tatuagem não tem problema nenhum. Sabe por quê? Meu pastor que fez, ó. Eu sou da igreja fulano de tal, foi meu pastor, foi ele que me tatuou. Já teve entre vocês. Falta entendimento. Não tem temor de Deus. Falta sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, não perca a presença do Espírito Santo nesta manhã, para que você não fique com falta de entendimento das coisas espirituais, das coisas de Deus. Tem entendimento uma pessoa dessa, que já esteve na igreja, que já adorou o nome do Senhor, e agora é tudo normal? Se torna carnal, tudo se torna normal. Há uma grande diferença para aqueles que fizeram uma tatuagem e depois aceitaram Jesus, irmão. Isso aí é outra conversa. Agora você, na casa do Senhor, na presença do Senhor, se tornar carnal para fazer a vontade própria, aleluia, isso é falta do Espírito Santo. Efésios 4:19, a sua Bíblia já está aberta em Efésios, vai ficar fácil, leia para mim, por favor. Aqui, irmãos, nós estamos para aprender, é o ensinamento, a ausência do Espírito Santo. 4:19, o que diz a Bíblia? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Perderam o sentimento, não tem amor, não tem compaixão de ninguém. O irmão fulano está com problema, o problema é dele. Não tem sentimento, não tem comunhão. As pessoas, hoje, nós vemos pessoas que não têm sentimento nenhum, nem com os outros, nem com os pais, nem com ninguém. É só o eu dele que toma conta. Pessoas, quando perdem a presença do Espírito Santo de Deus, ficam sem sentimento, não acreditam mais. Existem pessoas, irmãos, eu tenho um caso desse bem próximo. Existem pessoas que têm mais amor por um cachorro do que por um ser humano. Você sabia? Você sabia que existem pessoas que têm mais amor por um bicho do que por um ser humano? Eu tenho um caso desse, bem próximo. E parece que o cachorro se tornou um Deus. A pessoa não tem sentimento. É a falta do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz em Gálatas 5:16, se eu não me engano, 16, vamos ler junto. Gálatas, olha os frutos do Espírito, o que ele faz nas nossas vidas. A falta do Espírito Santo, olha o que faz. No 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. A falta do Espírito Santo faz com que percamos o direito de entrar no céu. Você sabia disso? A falta do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você é a garantia de ir para o céu.
O Espírito Santo habitar em você, irmão Isaías, é a única garantia de nós irmos para o céu. E quem não tem vai subir? Dá para você entender as consequências daquele que não tem o Espírito Santo? Dá para você compreender a necessidade de se tornar amigo? E aí talvez você me pergunte, irmão, para que o papel higiênico? Calma. Alguém está curioso aqui querendo saber. A ausência do Espírito Santo e suas consequências. Quando perdemos o Espírito Santo, Romanos 8:26, olha o que o Espírito Santo faz conosco, e se nós o perdemos, como ficamos? Romanos 8:26. Leia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Aleluia. Ele nos ajuda na fraqueza. Olha a função dele. Nos ajudar na fraqueza, porque nós não sabemos como nos convém pedir, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A partir do momento que você perde a presença do Espírito Santo ou deixa de ser amigo dele, você primeiro não sabe como pedir, segundo, não recebe força no momento que você tem dificuldade, terceiro, se pedir, a Bíblia diz em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas como estamos com a presença do Espírito Santo, mesmo que você não tenha palavras para pedir, ele arruma um jeitinho. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso lá em casa, porque eu tenho 2 filhos. Existem filhos que chegam em casa e falam: ei mãe, me dá R$10 aí. Não tem. Só que existem filhos, irmão Calaço. O irmão Calaço também tem. Pai, você está tão bonito hoje. Fez a barba? Está cheiroso, pai. Me dá R$10. Bom, não tem como negar. Dá para você entender a diferença de você pedir do Espírito Santo, pedindo? Pai, ele precisa, ele está orando, ele está buscando, ele está clamando. Eu quero levar logo para ele, mas quando nós não temos, nós pedimos de qualquer jeito. Você precisa da presença do Espírito Santo na tua vida. Eu preciso da presença do Espírito Santo, porque ele nos guia, ele nos protege, ele nos ensina a pedir, ele nos ajuda a pedir. Efésios 5:5 diz que as pessoas que perdem o Espírito perdem a herança do reino. E mesmo que se você não tiver muita coisa, mas se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, você tem tudo. Leia para mim, Isaías 5:5 de Efésios. Porque nem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Nenhum idólatra avarento. Quando somos carnais, somos avarentos. Quando somos carnais, passamos a idolatrar algumas coisas que são desnecessárias. E a Bíblia diz que esses não terão direito ao reino dos céus. Ainda João 16:7 diz que eu que vos enviarei o Espírito Consolador. Quando deixamos de ter proximidade com o Espírito Santo, perdemos o consolo de Deus. Sabe o que é uma pessoa que consola? É quando você necessita de algo e você procura alguém que seja espiritual e fala: não, fique em paz, vai dar tudo certo. Ele transmite uma paz para o seu coração. E quando nós passamos por algumas situações, o Espírito Santo, igual o Moisés falou que procurou um bendito e não achou na igreja. Quem faz isso é o Espírito Santo.
Irmão, eu cheguei aqui, já aconteceu isso com você? De você sair um dia para a casa do Senhor para adorar o nome dele e chegar lá totalmente transtornado, sem uma saída, sem possibilidade, sem ver uma luz no fundo do túnel, e quando você chega lá, você começa a adorar o nome do Senhor, dizer: Senhor, eu te amo, eu quero ficar na tua presença. Você chega cheio de problema na igreja, mas a hora que você sai leve, você sai tranquilo, você sai satisfeito, porque você sabe que Ele te consolou, e naquele momento Ele falou: ei, eu estou contigo, eu não te desamparei, eu não abro mão de você, e você sai de lá forte. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que fortalece, que guia e te consola no meio das suas fraquezas. É o Espírito Santo. Não dá para viver sem Ele. É impossível vivermos, Paulo, sem o Espírito Santo. Já está dando a minha hora? Ele quer saber do papel. Quantos querem saber do papel? Aleluia! Até o Isaías hoje está curioso. Queridos, o homem sem o Espírito Santo, está vendo esse cone aqui dentro? Você está vendo esse negócio aqui dentro? Uma pessoa sem o Espírito Santo é só esse papel aqui. E tudo isso que está envolvendo esse rolo aqui é o Espírito Santo. Pode usar? Pode usar? Ei, mano! Uma dessas camadas é a alegria, proteção, sabedoria, discernimento, dons espirituais, consolo, a presença de Deus na vida da sua família, desejo de fazer a obra. Cada vez que nós nos dispomos a perder alguma coisa do Espírito Santo, nós ficamos vazios. E se você deixar de adorar a Deus na presença do Espírito Santo, daqui uns dias, sabe o que acontece? Vai ficar só o rolo, não serve para nada. Alguém usa esse rolo aqui? Não, mas como estamos revestidos com o Espírito Santo, você tem um grande uso na obra de Deus. O Espírito Santo te reveste, ele te envolve, e se você perder, você vai ficar como esse rolo, para cada pé, para cada vaso. Você precisa do Espírito Santo te envolver. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar força, para nos dar certeza da salvação, para nos dar alegria. Aleluia. Diga para o teu irmão: você precisa, nós precisamos do Espírito Santo. Seja envolvido pelo Espírito Santo.